direto no Manhã Bandeirantes com o Gildo Prado, chefe de departamento de estações do metrô de São Paulo. Tudo bem, Gildo? Obrigado aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Tudo bem? Tudo jóia, Bom dia maravilha. aos ouvintes. Ô Gildo, no último domingo, a Central de Achados e Perdidos do metrô completou 50 anos, né? 5 décadas de história e com números impressionantes, né? Poderia dividir aqui com os nossos ouvintes um balanço aí dessa história de 50 anos, quantos objetos já foram catalogados, quantos foram devolvidos? Poderia contar aqui para o nosso ouvinte, Gildo? Claro, é um prazer, viu, Danilo? A gente tem um trabalho bastante focado aí, um trabalho de excelência junto ao nosso passageiro, né? E um dos serviços que a gente oferece para o passageiro é essa questão de recuperação de alguns objetos que são perdidos aí ao longo das estações. E não só nas estações, né? Também no entorno, né, do metrô. É muito comum que estabelecimentos, transporte de aplicativo, eles entreguem nas estações do metrô alguns objetos que são perdidos. Então, nós fizemos aí 50 anos no último domingo, dia 15 de junho, 50 anos de inauguração da nossa Central de Achados e Perdidos. São mais de 3 milhões de objetos que foram catalogados. A gente conseguiu aí fazer uma devolução de mais de 700 mil objetos para os seus donos, né? Nesses objetos, a gente tem vários itens que são documentos, como RG, CPF, cartões bancários, cartões de transporte, cartões de saúde, uma infinidade de itens, né? E além daqueles curiosos, né? Aqueles itens que a gente nem imagina que um passageiro perderia. A gente tem lá na nossa Central de Achados e Perdidos uma vitrine em que a gente expõe alguns objetos que são bastante inusitados, né? E que a gente traz aí uma curiosidade na questão de saber como é que o nosso passageiro conseguiu esquecer ou perder um daqueles objetos, né? Como uma espada de samurai, como um chapéu mexicano, a gente tem algumas dentaduras, prótese de perna, mas enfim, é um trabalho bastante importante para a cidade, tem sido referência aí para os nossos passageiros, e a gente hoje tem contado muito com a tecnologia para poder encontrar as pessoas, né, que são os proprietários dos objetos. A gente tem em torno aí de mais de 30% atualmente de objetos que são devolvidos para os seus donos. Ô Gildo, vamos por partes aqui. Tem passageiro que esquece prótese de perna, que esquece dentadura, espada, porque documento, sei lá, às vezes a gente até entende, caiu ali da bolsa, da carteira, mas esquecer uma prótese, uma dentadura, acontece isso, Gildo? Acontece, muito inusitado, mas acontece, viu? A gente tem lá no nosso expositório uma perna, uma prótese de perna, a gente tem dentaduras, é bastante incomum, mas acontece sim. E a gente fica surpreso quando isso acontece. Cadeira de rodas, muletas, a gente tem bengalas, e isso causa pra gente também bastante curiosidade. Eu fico imaginando para vocês, né? Porque se em 5 décadas, 50 anos, vocês vão acompanhando também a evolução do tempo, né? Se antes eram relógios de bolso, né? Que eram esquecidos, hoje já são aqueles smartwatches, antes aqueles bips, né? Os pagers, hoje os celulares modernos, os smartphones. Então acompanhar também essa evolução, imagino que seja muito interessante para vocês, não? Bastante interessante, né? Pegando nesse ponto que você comentou, antes a gente tinha guias de rua, né? O pessoal esquecia o guia de ruas ou perdia. Hoje a gente não tem mais, né? Porque a tecnologia substituiu aí o guia de ruas, o pessoal usa o Waze, né? Usa outros dispositivos para se localizar. É muito comum hoje a perda de carregadores, de fones de ouvido, próprio celular, né? Então a gente vai vendo a evolução também à medida que a gente vai encontrando aí os itens e os pertences dos passageiros. Gildo, vamos lá. Queria saber como que funciona a central de achados e perdidos do metrô. O cidadão esqueceu uma carteira, esqueceu um documento, um relógio, uma mamadeira, um lenço, enfim, não importa, um objeto, um item, ele é recolhido pela central e aí vai para algum lugar, não é? Que fica essa central, você vai me contar em qual estação, onde que ela fica, e aí vocês vão catalogar conforme o tipo, é vestuário, é item, um acessório, é uma coisa ali, um eletrônico, tem essa diferenciação, não tem, vocês separam por estação, por dia, por mês, como que é feito isso?
É isso mesmo, Danilo. A gente tem uma recolha que a gente chama, né? Uma vez por semana a gente passa nas estações e recolhe tudo aquilo que foi encontrado, foi deixado, né? Às vezes um outro passageiro encontra e entrega para um funcionário. As pessoas que tiveram algum objeto perdido, tanto no metrô, em qualquer outro lugar, né, e que quiserem fazer essa consulta para saber se foi entregue no metrô, ela pode ir até uma estação. Se for um documento, por exemplo, um RG, um CPF, a gente tem um sistema lá na estação, em qualquer uma delas, que pode consultar e verificar se aquele documento foi encontrado. Se ainda tiver naquele prazo de recolha, pode ser que ainda esteja na estação, ou então ele pode se dirigir à estação Sé. A nossa central de achados e perdidos é na estação Sé, e ele pode fazer isso tanto como um passageiro, né, indo pelo sistema, ou se ele estiver do lado de fora, ele também consegue ser atendido ali na central. Tem pela nossa área paga e pela nossa área livre também, ele consegue fazer o atendimento. Então ele consegue dessa maneira, ou indo lá na central presencialmente, ou verificando numa estação, ou também pelo nosso site. É uma outra possibilidade de consulta, né? A gente tem o site do metrô, ele entra lá com as informações dele, ele consegue verificar se foi encontrado, ou ligando na nossa central de informações. Presencialmente na sede, segunda a sexta, das 7 às 20. Na nossa central de informações, a partir das 6 horas da manhã até a meia-noite, ele consegue fazer contato lá com a nossa central, e aí pelo site também ele consegue consultar para saber se foi encontrado. Ô Gildo, mas fica, desculpa, eu não sei se passou batido por mim, mas fica eternamente, assim, disponível lá, o ouvinte está acompanhando a nossa entrevista, e meu avô perdeu um óculos que era de família, de geração, tá 15 anos perdido, vou lá no metrô procurar. Não, né, não fica eternamente ali na central, não é isso? Perfeito, Danilo. Só te responder uma pergunta anterior, né? E já Claro. falo dessa questão do prazo. A gente cataloga sim, então todos os itens que são encontrados, por exemplo, uma blusa, uma bolsa, uma carteira, um óculos, né? Como você exemplificou, a gente então cadastra isso no sistema com as características daquele objeto, o que é documento, lógico, um número de documento, né? E a gente tem lá dentro da central armários em que a gente separa, segrega cada um dos itens. Então tem lá uma seção de óculos, uma seção de celulares, uma seção de guarda-chuvas, de bolsas, blusas. Então a gente separa, catalogado, né? A estação que foi encontrado, o dia que foi encontrado, então está tudo separado e atribui lá um código para aquele objeto. Os objetos ficam na central 60 dias. Após os 60 dias, aquilo que é documento, ele é devolvido para o órgão emissor. Então, RG, CPF, né, a gente devolve para os órgãos emissores. E o que não documentos, a gente destina para o Fundo de Solidariedade da cidade, para o Fundo Social. E aí, Então, então, 60 dias, a pessoa tem lá para consultar. isso, 60 dias então é o prazo, né? E alguns objetos Isso. depois também são doados, né? Pro fundo social, às vezes um agasalho, um vestuário, livros, tem também essa parte de doação, não tem? Sim, esses objetos que não são documentos, né? Eles são doados para o Fundo Social e o Fundo Social faz a destinação, né? Então, como você exemplificou, blusas, né? Agasalhos, toda a parte de vestuário, né? Livros também, como você comentou, eles são doados para o Fundo Social que dá a destinação. Hoje eu vi o número de vocês que vocês compartilharam com a imprensa. Não sei se é reflexo da Covid, não é? Mas em 2025 o índice cresceu de objetos esquecidos, perdidos, já está acima da média histórica aí do balanço de vocês, né? É verdade, tem tido aí um número bastante significativo, mas uma coisa que também é importante, né? A gente tem conseguido devolver também mais itens. A gente implementou um modelo de trabalho que a gente chama de busca ativa. Então a gente tenta identificar lá o proprietário daquele objeto, na parte de documentos principalmente, buscando em redes sociais, usando também a tecnologia em nosso favor, né? Buscando aí em alguns sistemas de cadastro, com os nossos parceiros, né? De transportes, se tem ali algum tipo de indício ou contato do passageiro, e a gente usa um meio antigo, que é envio de cartas também. Então é muito comum o passageiro receber uma carta do metrô informando que um objeto foi encontrado e ele vai lá retirar o objeto dele após o recebimento da carta. Passar aqui para o Então os nosso números ouvinte. aumentaram de... Oi, desculpa, Gildo, te cortei aqui. Imagina. Diga lá. Então os números de achados ele foi aumentado, mas a gente também conseguiu ampliar o número de entregas.
Não, eu só ia passar, só ia reforçar então, porque a central de informações do metrô, telefone é 0800 770 7722. 0800 770 7722, todos os dias das 5 à meia-noite, ou então no site mais fácil, é www.metrô.sp.gov.br. E aí já tem lá, né, sua viagem, achados e perdidos, né? O atendimento presencial na estação da Sé, de segunda a sexta, exceto feriados, das 7 da manhã às 8 horas da noite, com acesso ali pela área paga ou livre. E os itens encontrados nas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 15 prata e 4 amarela ficam disponíveis, como o Gildo já passou aqui pra gente, para retirada por até 60 dias, e depois os objetos em bom estado são enviados, né, ao Fundo Social de Solidariedade, os documentos então aos órgãos emissores. Gildo Prado, chefe de departamento de estações do metrô, contando pra gente algumas curiosidades, objetos inusitados que foram esquecidos nesses mais de 50 anos, né, desde que passou a ter então essa central de achados e perdidos. Para quem ficou curioso, a gente falou da espada, de samurai, a gente falou de dentadura, de prótese de perna, vários objetos aí inusitados. Para quem ficou curioso, tem ali uma vitrine que alguns desses objetos estão expostos, né, Gildo? É isso mesmo, a gente fez lá um museu, né, dos nossos achados mais inusitados. Então, quem tiver curiosidade vai ter uma oportunidade aí de ter essa experiência muito bacana. A gente montou uma vitrine com objetos bem emblemáticos que foram encontrados no metrô e que não foram recuperados. Tem alguns bem antigos, né, de mais de 20, 30 anos que foram encontrados e que estão lá expostos para criar essa experiência aí para o passageiro. Gildo Prado, brigadíssimo pela atenção com a Rádio Bandeirantes, bom feriado. Que agradeço, Danilo, bom feriado e um abraço. Obrigado aí ao Gildo Prado com essas histórias, não é, dos objetos esquecidos no metrô. Tem uma história que eu estava lendo de uma urna funerária que foi encontrada, não é? Então são essas histórias que o Gildo compartilhou aqui no Manhã Bandeirantes.